lá no final do século XIX, início do século XX, então se percebeu, né, que em pesquisas, né, que o cérebro humano, que a visão humana tinha um determinado funcionamento, que era de maneira interpolada, né, que não era, a visão não é contínua, né, então ela é discreta, ou seja, é por amostragem, a visão trabalha por amostragem, certo? Então se percebeu que se reproduzisse imagens a uma determinada velocidade, essa imagem ela nos dava a impressão de movimento, ela nos dava a sensação de movimento. Então, uma característica do olho humano tem uma velocidade de leitura, que o cérebro faz a leitura da retina, apesar da imagem estar sempre no olho, né, quando está sempre na retina, mas a leitura do cérebro é periódica, então são pulsos de leitura, né? Então lê uma imagem, depois lê outra, depois lê outra, então basicamente funciona dessa forma. Aí isso tem uma certa velocidade. E chegou-se à conclusão em testes, né, de visuais com equipamentos, né, que uma taxa em torno de 20 quadros, né, 20 fotos por segundo, era suficiente para nos dar a sensação de movimento. Então a partir de 20 frames, 22, 20, 25, então já é suficiente para ter a sensação de movimento. Isso propiciona a gente produzir equipamentos e sistemas, né, visuais. O desenho animado é um dos mais tradicionais aí, né, que a gente tem. Então é feito um desenho, depois feito outro desenho com uma pequena alteração, outro desenho com pequena alteração, e isso reproduzido continuamente, né, uma taxa de 30 quadros por segundo, ou 20 quadros por segundo ou superior, nos dá a sensação de que aquele é um movimento contínuo. Então essa é uma característica do cérebro e da visão. Isso nos garante o quê? Que a gente tenha um custo menor na produção da imagem. Ou seja, eu não preciso gerar uma imagem com 10 mil quadros, com 20 mil quadros por segundo. 20 quadros, 30 quadros já é suficiente. Então seria um sistema muito mais caro, né? Existem, né? A gente vê até na net, nas TVs a cabo, tem aqueles programas super câmera, né? É um exemplo lá. Que eles geram imagem a 10 mil quadros, 20 mil quadros por segundo, que pegam toda a trajetória de uma bala, né, saindo de um revólver, enfim, de eventos de alta velocidade ali. Eles pegam cada deslocamento no ar, né? Uma câmera normal não pega, né? Uma câmera talvez no meio da trajetória pegue uma foto mal em movimento ainda, né? Então por quê? Porque não tem capacidade de pegar toda aquela quantidade de quadros. Bom, aqui então, claro, esse é um conceito simples, né? Mas aqui a gente tem um exemplo disso, né, que mostra como é que isso funciona. Então a gente tem uma pasta aqui com várias fotos, né, uma diferente em relação à outra. Então o que vai acontecer? Eu vou passar de uma para outra, né, e ele vai dar a sensação de ser um vídeo, né? Então são fotos, né, uma foto, outra foto, outra foto. Então lá embaixo tem os arquivos, né? São 100 fotos mais ou menos, né? Então no momento que a gente começa a passar numa certa velocidade aqui, ó, dá a impressão que é um vídeo. A gente quase não nota assim que são fotos. E eu estou apenas botando a seta aqui pro lado, né? Então é esse o princípio, né, da geração de imagem para TV, para vídeos, para CFTV, para desenho animado. Então é sequência de fotos. Bom, isso é o conceito básico, né? Só que o que nós podemos ver aqui, já adiantando um pouco a história, né? Aqui, né, nesse caso específico, né, o que está se movimentando aqui? É o cachorro, a pessoa, aqui o braço da pessoa, né, a cadeira está sempre no mesmo lugar, o chão está no mesmo lugar, o fundo, né, é o mesmo. Então a informação que a gente tem no fundo aqui é redundante, né? O que muda são a movimentação das pessoas aqui de alguns objetos. Isso depois vai ser importante na compactação de vídeo. Quando a gente obtém essas imagens, né, eu não preciso estar gerando essa imagem igual na cadeira em todos os quadros. Por quê? Porque a cadeira é a mesma, a cadeira não mudou, a câmera está fixa, né? Em CFTV isso é preponderante, né? Por quê? Porque as imagens geralmente são pontos fixos, né? São imagens de ambientes fixos, né? E são ambientes estáticos.
Tem a movimentação das pessoas, tem alguma alteração, mas em geral a imagem é estática. Esse é o princípio. Bom, essa imagem, o quadro de imagem, ele é formado também por pontos. São pontos de imagem. Então o sistema funciona fazendo a leitura, ponto a ponto, até formar uma linha, depois vai lendo a segunda linha, a terceira linha, assim por diante, até formar o quadro completo. Certo? Esse é o processo de varredura que a gente chama. No CFTV analógico, a varredura é feita por linhas. Então a gente tem linhas horizontais. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Esse tracejado aqui é o retraço, é o retorno. Isso é baseado no tubo de imagem. Lá na televisão de tubo, no monitor de tubo. O que a gente tem? Tem um canhão, um canhão eletrônico, que tem um feixe, que ele vai jogando daqui para lá. Daqui volta, daqui para lá, volta, daqui para lá, volta, e assim vai bombardeando na tela com esse feixe até formar uma imagem. Esse é o funcionamento. O sensor trabalha da mesma forma. Ele lê esse ponto, lê esse ponto, lê esse ponto, lê esse ponto, vai lendo ponto a ponto até formar essa imagem, formando uma linha. Bom, no sistema digital é diferente. Ele trabalha por pixels daí. Então ele lê tantos pontos na horizontal por tantos pontos na vertical. Então é, por exemplo, um formato CIF, 352 por 240. É um formato padrão aí mais utilizado. O formato D1, 704 por 480. Então tem 704 linhas por 480 de altura. A resolução. E claro, essa resolução vai definir quanto mais pontos, mais informação que a gente tem. Mais detalhe de imagem. No analógico é linhas. Então, por quê? Porque a gente tem um sistema de padronizado aqui, na vertical. Então, em termos da vertical, o número de linhas é padronizado, é 525. Na prática, você consegue 400 e poucas linhas. E aqui o número de linhas na horizontal, de pontos horizontais aqui, vai ser a resolução da câmera em si. Quanto mais linhas a câmera fornecer, melhor sua qualidade. Então, conseguimos hoje em dia, os fabricantes produzem câmeras com 500 linhas, 530 linhas, 580 linhas, 600 linhas, alguns fabricantes. E padrão de mercado varia de acordo com o nível de qualidade do equipamento. As microcâmeras em geral estão entre 400 e 450 linhas. Algumas 450 linhas, mas aí mais restrito. Em geral, bem menos de 500 linhas. Bom, o sistema de varredura também é outra forma de trabalho dos sistemas do CFTV. Então aqui é o exemplo da varredura. Existem dois métodos de varredura, que é a varredura entrelaçada, que o NTSC é um sistema padrão de vídeo, analógico. Ele é o padrão americano de televisão. Então foi produzido lá, padronizado pelo Comitê Nacional de Telecomunicações americano em 1954. Aí foi padronizado o sistema de televisão. Esse sistema deu origem posteriormente a outros sistemas de vídeo, o PAL, que é o sistema utilizado no Brasil, produzido na Alemanha, sistema SECAM também. Então, no CFTV se padronizou o sistema NTSC. Então, ou seja, a forma como esse sinal é gerado, essa varredura é gerada e como é decodificado esse sistema. Bom, ele é produzido, os quadros, os 30 quadros por segundo de imagem, que foi padronizado, eles são produzidos da seguinte forma. São 30 campos de linhas ímpares e 30 campos de linhas pares. Então, são um total de 60 campos. O que é um campo? É meio quadro. A metade de um quadro. Então, um quadro completo são dois campos, um par e um ímpar. Por que foi feito isso? Na época, lá nos anos 50, só se tinha tubo de imagem. A gente não tinha ainda LCD, nem esses outros tipos de tecnologias de monitores que a gente tem hoje. Então, esses tubos de imagem, eles não conseguiam produzir linhas tão próximas. Então, eu não conseguia reproduzir a linha 1 e a linha 2 em conjunto. Ficava um brilho muito forte, e acabava tendo uma baixa qualidade. Então, o que se fez? Se reproduzia um campo, metade das linhas, se dava apagava e depois se reproduzia o restante das linhas.
Isso, claro, no momento que o monitor, né, tinha um fósforo, né, o fósforo é tipo uma memória. Então ele armazenava alguns milissegundos, né, essa primeira imagem, né, o primeiro campo, e daí quando reproduzia o segundo, a imagem anterior ainda estava ali. Então a gente via com resolução completa. Só que isso gerava alguns problemas. E aqui é um exemplo disso. As imagens de alta velocidade, o que acontece? O primeiro campo, um veículo aqui em movimento. Né? Então no primeiro campo o veículo está num ponto, né? E no segundo campo o veículo já se deslocou. Então está mais para o lado. Então fica, a primeira linha fica aqui, a segunda aqui. Primeira aqui, segunda aqui. Terceira aqui, e assim por diante. Né? Então alternando as linhas, né? E acaba gerando essa imagem desfocada. Isso é nativo do sistema. A câmera já gera sinal assim, né? Então, esse problema aqui não tem como ser resolvido numa câmera analógica. Então, vai ser sempre essa imagem tremida. Claro, isso para a imagem de alta velocidade. Se a gente tem uma imagem, uma pessoa caminhando, um ambiente estático, né? Não é imperceptível. Mas nessa situação de alta velocidade. E depois, aqui já é um sistema Progressive Scan. Né? Então, algumas câmeras IP, né, trabalham com Progressive Scan, já geram a imagem com Progressive Scan e é o quadro completo. São todas as linhas varridas de uma vez só. Bom, outra questão é a relação de aspecto, né, 4x3, 16x9. O 4x3 é nativa, né, para CFTV analógico. Bom, quando a gente fala CFTV analógico, a gente fala da transmissão de sinal, né, o padrão. Então, um DVR não deixa de ser parcialmente analógico, né? Uma placa de captura também. Onde é que ele deixa de ser analógico? No IP dele. O CFTV IP dele é totalmente digital. Por quê? Porque o sinal já sai da câmera digitalizado. Já sai como um stream de vídeo. Né? Nas câmeras, mesmo câmeras digitais, né? Ela ainda é convertido para analógico. Na saída lá para passar no cabo coaxial, para passar no balloon, né? Então ele volta para analógico. Bom, então no CFTV analógico, né, típico, é 4x3 a relação de aspecto, ou seja, sempre nessa proporção. Então isso vai impactar no que? Na produção, no cálculo de lente, né? Para a gente calcular uma cena, vai ter que ser sempre nessa proporção, né? Largura e altura, eu não tenho como dimensionar um e o outro ao mesmo tempo. Então um deles eu vou ter que escolher. O que é mais importante, a altura ou a largura? Aí, a partir dessa informação da cena, do objetivo que a gente tem, a gente vai calcular, né, e definir a cena que a gente quer visualizar. É claro que a gente tem a relação de aspecto widescreen, né, 16x9, né, presente nos monitores. Né, a maioria dos monitores hoje em dia vem já com essa relação, né, 16x9 widescreen. Então, em DVRs, em placas de captura, é importante que o sistema preveja, né, o encaixe, né, de câmeras 4x3, né, de mosaicos 4x3, em monitores 16x9. Então, ou seja, eu tenho várias câmeras 4x3, né, eu encaixo nesse mosaico, de forma a não ter distorção. Claro, se eu botar uma câmera 4x3, né, num monitor 16x9, ou ele vai esticar a câmera, né, vai esticar a imagem, ou ele vai deixar as barras laterais. Como está aqui, ó, no monitor aqui, né? É esse exemplo que deu, né? É 4x3, né, a apresentação. Como o monitor é 16x9, né, então ele deixou as barras laterais aqui. Então o que vai acontecer se a gente tiver uma... O formato das TVs agora também, né? As LCDs também. Tudo 16x9. 16x9 e a programação ainda é 4x3, a TV antiga. E daí, depende da qualidade do equipamento, alguns ele só estica, né, simplesmente estica, outros permitem configurar, né, que a gente ajuste, que a gente prefere, se é esticar ou gerar as barras, né. Então daí vai da qualidade do equipamento também. Bom, algumas câmeras IP já permitem, né, a produção de imagem, já tem um sensor, isso vai desde o sensor, né, então esse formato vai impactar no sensor de imagem, na lente, na produção, no monitor, no tipo de gravação, né? Então é todo o processo, né? Vem desde o início lá. Não adianta eu trocar o DVR lá por um trabalho dessa forma, se não tiver as câmeras, se não tiver o conjunto inteiro trabalhando com o mesmo tipo de relação. A resolução a gente já falou.
Bom, em termos de resolução de vídeo, né, linhas de resolução, uma característica importante, interessante, é que a resolução ela não existe padronização, né? Então, assim, não existe um órgão, né, regulamentador disso. Existe um Inmetro, né, que meça o número de linhas das câmeras. Então muitas vezes no mercado acontece o critério do fabricante, né? O fabricante diz que a câmera dele tem 500 linhas, aí muitas vezes fica mais difícil a gente contestar, mas dizer, não tem 500 linhas. Então é complicado. Isso. Como você pode verificar essa ideia? Certo. Existe duas situações, né? Então, a primeira delas, alguns fabricantes, né, eles fazem a certificação compulsória. Então, eles contratam um laboratório na Unicamp, o Labelo da PUC, né? Eles contratam esses laboratórios independentes para fazer o teste. Eles mandam lá o fabricante lá, por exemplo, a Pelco, né, pega tal modelo de câmera e manda lá para a Unicamp ou para a PUC, né, eu quero que vocês, por favor, testem essa câmera para mim e verifiquem se ela tem realmente as 530 linhas que estão na especificação. E a mesma coisa é a sensibilidade, se ela tem a sensibilidade de 0,5 lux, está na especificação dela. Então lá o pessoal do laboratório vai aplicar o teste, né, vai verificar, medir o sinal de vídeo gerado na câmera, gerar uma iluminação artificial ali dentro daquelas condições, né, e verificar se a câmera atende aquilo que está especificado. Aí vai dar o seu laudo lá dizendo, a câmera tem exatamente a especificação, a câmera está um pouquinho acima da especificação, ou não atende. Então é uma outra entidade autônoma. Né? E não sei se tu já comentou a definição de número de linhas. Já falei um pouquinho antes. Né? Daí, bom, e outra relação aqui também, né? A gente tem um teste chart, né, mas é mais a nível assim de teste básico, assim, para a gente ter uma ideia. Não vamos ter o número exato, né? A gente pode ter um teste que é a gente tem uma aproximação do número de linhas. Vou até passar para vocês aqui. Esse é um padrão de teste bem antigo, né? Que a gente possibilita fazer a verificação do número de linhas. Então o que a gente faz? A gente posiciona esse test chart, né, numa superfície fixa, né, e posiciona a câmera, né, para captar exatamente a borda dele, para enquadrar todo esse quadro na imagem. Focaliza, o ideal é uma lente varifocal, né, para fazer isso. Focaliza, né, e a partir daí a gente consegue fazer uma estimativa do número aproximado de linhas. Como você chama esse quadro? É o test chart, esse é o EIA, que é o padrão que foi criado lá nos anos 50 também, né? Para as televisões né, usavam como padrão de sincronização para ajustar equipamentos. Né? Então, basicamente aqui, né? Eu não consigo enquadrar bem certinho, ele está em formato imagem aqui. Ele não vai exatamente, mas aqui já está mais ou menos para ter uma ideia. Ó, então, o que acontece aqui? Ó? A gente vê aqui, ó, 200 linhas ok, 300 linhas ok, 400 linhas ok, 400 ok, 450 ok, porque a partir de 500 linhas, ó, a gente vê que começa, um pouco mais de 500 linhas que começa a misturar. Ou seja, aqui ó, ele já não está mais mostrando, né? No caso eu estou testando aqui só o projetor, né? Mas é só para a gente ter uma ideia como é que funciona. Então, aqui então a gente poderia afirmar, né, que esse monitor aproximadamente aqui em torno de 550 linhas. 530, 550 linhas, aproximadamente. Tá? Então a gente não está preciso, né, mas a gente tem uma dimensão, é por volta de tantas linhas, é mais de 500 linhas.
E a gente pode comparar, se eu pegar outro projetor e botar nessa mesma condição, né, a gente vai ter condições de comparar um com o outro. Isso que você está fazendo agora é um teste real? É um teste real do projetor. Se a gente olhar aqui no monitor de LCD aqui, ó, a gente consegue ver uma resolução maior aqui, né? Então vai mais adiante aqui nessa condição de separação das linhas aqui. Passa a 600? Passa. E a vai. distância do projetor influencia ou não? Mais ou menos, não influencia um pouco, né? Mas não. Aqui dá. Vai em torno aqui de umas 600, entre 600 e 700 aqui já começa a misturar mais, né? Sim. Daí o ideal é que encaixe bem aqui, né? Aqui seria a resolução vertical. Aqui é horizontal. Então, a mais importante em relação à disposição da câmera é a horizontal, né? A vertical é padronizada. Aqui tem também a resolução vertical, né? Mas essa aqui é padronizada, a gente não tem como aumentar, aqui não é parâmetro de especificação, né? Porque não é padronizado. Então quando a gente vai ter aí o número de linha, daí fazer essa leitura aqui. Horizontal. Isso. Essa separação. E na verdade assim, ó, a resolução horizontal, né, é o número de linhas, de pontos verticais. Né? Então é uma linha horizontal, mas o que importa? Quantos pontos ela tem com pontos verticais que ela tem. Né? Então seria o número de linhas verticais. É o contrário. É confuso, né? As linhas verticais para ver a resolução horizontal dela. Isso. Quantas linhas verticais ela tem. E quantas linhas horizontais ela tem, né? É a resolução vertical. Isso significa dizer, por exemplo, nesse por aí, vamos fixar em, sei lá, 500 linhas, tá? Eu tenho 500 linhas de pontos na vertical. Sim. Isso. Basicamente isso. E daí a gente tem uma ferramenta ali para mais ou menos estimar, né, uma resolução. E aquelas outros que você na volta? Esse aqui mais é para conta de distorção. Esse aqui o pessoal utilizava, né, para ver o tipo de distorção aqui. A gente vê o serrilhado aqui, né. Ele começa a serrilhar porque é a separação das linhas ali, né. Basicamente ver duas linhas ali, né, e acabar serrilhando. É claro, vai depender também da resolução da impressão, né? Tem que ser impresso em alta resolução também, para a gente poder acompanhar esse teste. Né? E na vertical, que já é padronizado, qual é o número de... Em geral, ela é 525 nominal. Você consegue, perde algumas no processo, né, de varredura, né? É em torno de 480 linhas, 475 linhas. Aqui é mais ou menos o que a gente vê aqui, ó. Não chega a 500. Não chega a 500 aqui. Bom, e aí vai da característica do equipamento em si, né? Então a gente tem... Obviamente, se tem maior número de linhas... melhora a qualidade de imagem, né? Timelapse é o videocassete para segurança. Aí era o grande vilão do sistema, né? O sistema analógico. 200 a 250 linhas. Então, dificilmente se produzia uma prova conclusiva ali com um timelapse, né? Então, por quê? Porque ele reduzia muito a resolução. Além da taxa de quadros também, que depois a gente vai ver. Bom, em geral aí o que a gente tem? Para câmeras profissionais, né? Em geral a gente tem normalmente acima de 480 linhas. Câmeras profissionais. Câmeras mais simples aí tem 400 linhas, 420 linhas, é um padrão muito utilizado aí. Profissionais acima de 500. Normalmente acima de 500 linhas. Então é o que já produz ali um nível de imagem melhorado, né? Um nível de imagem de melhor resolução. Mas também isso vai depender muito do tipo de equipamento utilizado, né? Muitas vezes a questão da equalização do sistema. Não adianta eu ter uma câmera lá de altíssima resolução,
num gravador de baixa resolução, é o configurado para gravar em baixa resolução. É o conjunto. Tem que ser o conjunto, senão não adianta. Aquele está sempre afunilado pelo componente de menor qualidade. No momento que tiver um monitor de baixa resolução, um gravador de baixa resolução, está limitado por ali. Em termos de câmeras, né, então é importante sim ver qual o nível de resolução que a gente precisa, o nível de qualidade. Até para muitas vezes justificar, né, o que a gente vai produzir, uma imagem em termos de qualidade, né, o que ela vai produzir. Né. Isso também é uma outra questão que a gente sempre fala nos treinamentos, né, que é o critério. Né. Então, um projeto, né, muitas vezes as empresas fazem o sentido contrário do projeto. O projeto, na minha concepção, né, a primeira coisa que a gente tem que ver é as necessidades e os objetivos. O que a gente quer cobrir, o que a gente quer visualizar, qual é a necessidade que a gente tem. Muitas vezes a gente, como visão de técnico, né, qual é o objetivo? Eu quero ter a imagem, né, botar a câmera lá e ter a imagem aparecendo. Só que só isso não basta. Né? Só por eu ter uma imagem não quer dizer que aquilo esteja servindo para alguma coisa. A gente tem que estudar se aquela imagem está agregando a informação que a gente precisa. Então, por isso que o projeto é importante, para ver, posicionar as câmeras em pontos estratégicos, né, e de forma que eles produzam uma informação que agregue algum tipo de valor. Seja valor informacional, valor de controle de processo, enfim, valor de aumento de segurança, nível de segurança. Mas é assim, então muitas vezes as empresas fazem um passo contrário, né? Produzem sistemas, né? Vê qual é o sistema que tem, qual é a câmera que tem e o que produz de imagem a partir daquela câmera. Então, eu comprei a microcâmera e o que consigo ver com essa microcâmera? Qual é a microcâmera vem com uma lente de 3,6, vamos ver o que a gente consegue visualizar com essa lente. Então o processo deveria ser o inverso, né? Então, primeiro levantar as necessidades, objetivos, né? Quais os objetivos que esse sistema tem que produzir, pesquisar os parâmetros que vão proporcionar esses objetivos, ao atingir esses objetivos. Isso vai gerar o quê? O projeto técnico, né? Documentação, planta, cálculo de componentes, de lente, necessidades em termos de recursos de alimentação, banda, enfim. Esse seria uma terceira etapa, né? Depois de levantar esses objetivos. Bom, uma vez feito o projeto técnico, aí sim a gente pode passar para a implantação, né, integração. Por que implantação e integração? Porque eventualmente já tem um sistema existente, já existe um sistema, eventualmente vamos implantar um sistema novo. Então é um processo de implantação e vai ter sempre passar por uma supervisão, né, baseada no projeto. Então se o projeto verificar se a implantação está de acordo com o projeto e se está atendendo, se o projeto está atendendo às necessidades. Uma vez terminado o projeto de implantação, temos o treinamento e entrega, que seria finalmente entregar para o cliente, né, esse sistema e torná-lo apto, né, a operar e capacitá-lo a operar e utilizar, extrair os recursos necessários do sistema. Então, orientando aqui a operação, pessoas para a operação e supervisão. Então, pessoas que vão fazer a supervisão e manutenção e controlar o processo de manutenção desse sistema, para manter ele dentro dos níveis de qualidade necessários. A partir daí, né, então, desse funcionamento, desse feedback da supervisão e manutenção, eventualmente pode ser feita uma reavaliação, né, para uma ampliação ou melhoria do sistema. Voltando novamente, né, realimentando lá as necessidades e objetivos como forma de ampliar ou melhorar a qualidade desse sistema. É um processo contínuo, né, que deve ser contínuo, né? Sim. Nesse sentido que isso aqui, ó, pode gerar uma receita para a empresa, né, em termos de manutenção e supervisão, né? Então, o contrato de manutenção.
Eu garanto que eu venho fazer manutenção, venho corrigir, venho auxiliar em caso operacional. Então gera uma receita que o CFTV, né, muitas vezes ele é diferente do alarme. O alarme as empresas instalam, mas tem um monitoramento. Né? Então todo mês recebe a receita para receber os eventos. O CFTV não, ele é a implantação e pronto. Né? Mas aí muitas vezes acaba, como só gera lucro a implantação, né? Então acabam caindo em descaso. Não tem interesse em fazer manutenção, não tem interesse em... Então um contrato de manutenção, um processo contínuo, e é necessário. Todo o sistema ele não permanece efetivo completamente. Né? Tem a degradação de cabos, tem a vida útil de componentes, tem ações da natureza, né? Chuva, umidade, oxidação, enfim, mais diversos agentes aí que prejudicam, né, o funcionamento do sistema. Então isso é importante, né, para manter o sistema operativo. Né? E outro detalhe também, né, é que um sistema ele está no seu top, né, ele vai estar na sua melhor condição técnica, né, na implantação. Quando terminou a implantação, concluiu a obra, né, ali é o topo de qualidade. A partir daí ele vai degradar, com o tempo ele vai degradar. Se não tiver um processo contínuo de manutenção e de melhoria de qualidade, né, vai só cair a qualidade. Agora, é uma área um pouco ingrata, do ponto de vista de que, porque assim, me corrija se estou errado, CFTV, no comercial, assim, sabe, empresa, e tudo mais, até mesmo no indústria, de processos industriais, ele é bastante inocente, né? Não sei se não forma, de 10 anos para baixo. Sim, com certeza. Sim. Então, o que existe ainda muito, aliás, a grande maioria, são placas de captura com microcâmera. É muito difícil no início, depois, com o tempo, é muito difícil no início você mostrar para o cliente a diferença do sistema de... vou implantar a câmera do condomínio, vai gastar, sei lá, R$2.000 ou R$20.000. Sim. Entendeu? Muito difícil mencionar. O que acontece é que depois, com o tempo, se houver serviço e tal, a ocorrência, o condomínio acaba se convencendo que aquilo que dá R$2.000 na verdade não é caro, mas Sim. aí com o tempo. Não sei se... Sim. Em alguns casos, se der sorte, nem acontece, nem fica sabendo, acha que está efetivo. Exatamente. Então, é ingrato nesse ponto de vista. Sim. Então, é que nem você falou. Não, mas um pouquinho, a câmera está aqui, as bordas está aqui, já tem mais. Então, você quer duplicar o orçamento muito mais, teoricamente. Não, e às vezes até a questão o pessoal não faz uma distorção tão grande assim de informação, que comercialmente qualquer coisa vale tudo praticamente, né, muitas vezes. Então eu já vi casos assim de pessoal chegar, uma microcâmera, eu chego lá com uma câmera da Pelco, né, câmera desse tamanho, câmera profissional, e chegou lá com uma microcâmera. Não, mas a minha câmera é mais avançada, olha só, tem tudo que ele tem lá dentro dessa microcâmera aqui. Então muitas vezes falta usado de maneira errada a informação, né? Também. Aí não, eu consigo fazer tudo com ele e o preço é 10 vezes menor. Então acaba o cliente, muitas vezes o apelo dele é mais comercial, né? O valor, né? Seja por desconhecimento de quem está oferecendo e também do outro lado ou seja por má fé de quem está passando a informação, o resultado não. Sim. Às vezes é complexo, né? Mas, de qualquer forma, né, outra questão importante também, né, como é uma área tão recente, né, a gente vê também que não tem pessoas capacitadas a operar o sistema. Então a gente vê, no Brasil não existe um curso de operador de CFTV. E é uma função muitas vezes requerida, né? Então isso, eu quero um operador de CFTV para trabalhar em determinado local. Mas não existe um curso para isso. Um outro detalhe assim que, se a gente for ver, claro que a Inglaterra está anos à frente, né, em termos de desenvolvimento, mas eles têm
cursos de operador de CFTV, vários níveis, certificações para empresas também, né? Em termos também de normas, né? Tem normas, estudos, tem órgãos específicos para estudo e documentação gratuita na internet de tanto de instalação, de requisitos de qualidade, né? Para sistemas e para operadores, orientações para operadores. Né? Tem um de home office, né, que é esse órgão deles lá na Inglaterra, que ele diz assim, né, um dos lemas dele é assim, ó, quem vai ser o primeiro a testar o seu sistema? Eu tenho uma foto do bandido, assim, não, um desenho do bandido e do operador dormindo, assim. Né? Então, é aquela ideia de nunca deixar o sistema ser testado na crise, na emergência, né? Então, testar o sistema antes. Esse processo é importante. Que muitas vezes é ridículo também assim, o que a gente tem de treinamento, assim, né? Infelizmente, né? O pessoal passa um mês instalando o sistema e depois o treinamento de entrega é 15 minutos, é 1 hora. Então o operador não aprendeu, não está sabendo como fazer, né? Ele está vendo ali, né? Ele sabe trocar de câmera e tal, mas ele precisou extrair uma imagem, precisou fazer um backup, fazer uma manutenção. Ele não está apto para isso, né? Então é necessário um treinamento mais avançado. Muitas vezes até as empresas, né, na área, não é uma regra, mas em grande parte dos casos a empresa mesmo está implantando um sistema que ela não conhece plenamente. Ela está instalando lá, ela faz funcionar, mas ela não domina lá todas as configurações, todos os recursos daquele sistema.